Boa noite, família Novo Tempo. A paz do Senhor Jesus. Amém? Quem está preparado para 4 dias de folga? Não, né? Gente, é quinta, sexta, sábado, domingo. Quem vai ficar 4 dias de folga? Mas graças a Deus, Deus preparou amanhã, né, irmãos? Pela honra e glória do Senhor. Deus é top. Deus é bom, amém? Temos uma aniversariante aí, em breve. Irmãos, vamos... antes de começar a palavra do Senhor Jesus, está sendo incrível o que Deus está fazendo no meio de nós, concorda? O Senhor está derramando sobre esta igreja, Novo Tempo, preciosidades, revelações tão lindas, que podemos nos sentir privilegiados por isso. Porque o Senhor, Ele aposta em nós, Ele confia, e Ele espera que a gente dê uma resposta sobre tudo aquilo que Ele está derramando sobre a nossa vida. Olha que ministrações mais lindas que o Senhor está falando na igreja. E aí o pastores, sempre direcionado por Deus, traz chaves para nós, traz ministrações. E o pastor Rony, profeta do Senhor, veio com uma palavra pam, né? Foi difícil para vocês ingerir a palavra que ele trouxe? Como se diz a Tamires, veio com dois pés no nosso peito. Quando o pastor Rony ministrou, irmãos, um profeta do Senhor, e ele é um profeta provocativo, ele é um profeta que chacoalha a igreja mesmo, e a igreja precisa ser chacoalhada, a nossa vida precisa ser chacoalhada. E quando ele ministrava, eu ia assim, para trás. Eu olhava para Deus, eu falei, dê misericórdia. E foi uma palavra muito forte, né, irmãos? Vocês concordam? E eu acredito que vocês gravaram as mensagens dele, gravou uma palavra poderosa que o pastor trouxe domingo para nós. Foi incrível e poderosa. E o que o Senhor está nos falando nos últimos tempos, nas últimas noites, neste tempo, nesta estação da Novo Tempo, nesta estação da sua vida, está muito ligada a que os pastores estão ministrando. E o Senhor está fazendo algo muito grande na minha vida em relação a alguns temas, né, nos últimos anos, e vem se potencializando neste ano. E o Senhor já vem falando comigo no meu coração, e quando o pastor ministrou domingo, eu falei, uau, Pai, o Senhor já estava queimando no meu coração esses assuntos sobre a responsabilidade da igreja, o crescimento da igreja, a maturidade, para pararmos de ser infantil, para pararmos de ter oração infantil, e inúmeros outros assuntos interligados, porque a gente sempre bate na tecla de avivamento, mas para ter um avivamento, algumas coisas precisam ser mudadas, para que a nossa vida consiga ir para frente, para que a gente consiga atingir níveis espirituais, a nossa vida precisa ser mudada em algumas coisas. E Deus está chacoalhando a nossa vida. E é incrível que o que Ele falou, o Senhor já tinha ministrado no meu coração, e mais do que ministrado no meu coração, o Senhor está fazendo na minha vida, e eu acredito que na sua também, que é melhor do que falar no nosso coração, é fazer na nossa vida. E hoje eu gostaria de falar sobre maturidade. Eu falei, Pai, Senhor, me dê uma palavra, e eu sou muito sensível à voz do Espírito Santo. O Senhor falar, o tema é muito claro, e eu vou naquele tema, independente do que eu acredito, ou independente se eu sei ou não sei da Bíblia. E o Senhor me conduziu a frisar e a continuar o tema de maturidade. Irmãos, e já entrando na palavra, nós temos que entender que maturidade, ela não se ganha do dia para a noite. Concorda? Ninguém dorme imaturo e acorda maduro. A maturidade é algo adquirido, é algo conquistado, é algo construído.
E construção leva tempo. E tudo que nós construímos em Deus, ou tudo que nós construímos através de Deus, além de levar tempo, tem um preço, tem um custo. E quando nós falamos de maturidade, tem um preço. Mas mais do que um preço, desenvolver a maturidade é um grande investimento que você pode fazer na sua vida. Amém? A maturidade é mais do que um preço, é um grande investimento que tem grande valor. Aleluia? E o que a maturidade gera em nós? Crescimento, desenvolvimento. Crescer espiritualmente vale muito a pena. Vale ou não vale? Quem quer crescer espiritualmente? Amém? Você acha que crescer espiritualmente vale tanto a pena assim? E para crescer espiritualmente, irmãos, nós não podemos crescer, nós não crescemos sem desenvolver maturidade. E Deus está chamando a igreja para estar numa postura, num comportamento maduro, para que Ele possa derramar o que Ele tem para derramar, o vinho, algo novo, grandes coisas, grandes revelações. Você concorda? Mas a maturidade, ela é extremamente pessoal. Por que ela é extremamente pessoal? Porque ela só depende de você. Ninguém busca a maturidade por você. Ela é extremamente pessoal porque se eu quero ser madura, eu que tenho que buscar. Se vocês quiserem desenvolver, ter um nível de uma vida adulta, vocês têm que buscar em Deus. E quando eu falo de maturidade, eu estou falando em todas as áreas da vida, e principalmente a maturidade da fé, a espiritual. Então, está muito claro sobre os benefícios, sobre a importância da maturidade, amém? Mas, por outro lado, se existe a maturidade, existe a infantilidade, a imaturidade. E como é difícil, irmão, ficar perto de pessoas infantis. Mas como é difícil se relacionar no trabalho com pessoas infantis. Eu vejo lá onde que eu trabalho, eu assumo um cargo de liderança, e eu gerencio, né, eu coordeno, supervisiono muitos homens. Todos, a maioria, são todos homens da minha equipe. E é muito difícil lidar com um homem traumático, um homem infantil. Não que eu venha a ser madura, porque também eu acredito que muitas vezes eu tive posturas infantis que ele que me tolerou. Mas é muito difícil de tolerar pessoas infantis. Imagina num relacionamento, no seu casamento. Você conhece alguma pessoa infantil? Sim ou não? Ninguém conhece? Sim? E nós somos infantil? Muitas das vezes nós somos infantis. E tomamos atitudes imaturas. E o Senhor quer abrir os nossos olhos. E já entrando na palavra, para ler a Bíblia, o que acontece com os imaturos? Quais são as características de um homem maduro e de um homem infantil? Eu já queria ler na NVI, 1 Coríntios 3:1. Que fala assim, 3:1, NVI. Irmãos, Paulo falando à igreja de Corinto, orientando as pessoas. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como as carnais, como crianças em Cristo. Misericórdia. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais, agindo como os mundanos? Olha que palavra forte, meus irmãos. Paulo vai advertir, através dessa carta, a igreja, falando assim, olha, eu não posso dar alimento sólido para vocês, eu não posso revelar coisas a vocês, porque vocês agem de maneira carnais, vocês são infantis, então eu só vou dar alimento líquido, só vou dar leite para vocês. Mas por que,
só vai dar leite? Porque eles são carnais e não são espirituais. É muito forte, o Senhor está falando no nosso coração isso, para os dias de hoje. Irmãos, então o que nós conseguimos entender com essas denúncias de Paulo? Porque Paulo, em todas as suas cartas, ele denuncia a imaturidade do cristão, ele denuncia a maturidade dos filhos de Deus. E também ele dá um antídoto de maturidade, ele dá direções de maturidade. Lê em Coríntios. Irmãos, Paulo, ele revela esse comportamento carnal dessa igreja. E essas pessoas eram carnais, ou seja, ela estava no nível muito básico, muito superficial. O que eu entendo? Que pessoas imaturas só vivem uma vida superficial. Pessoas imaturas, elas dão mais lado para a carne do que para o Espírito Santo. E ela só vive o básico. O que é o básico de uma criança? Leite. Então, nós nunca vamos receber algo precioso de Deus. Nós nunca vamos viver um avivamento de Deus, uma transformação de Deus, uma revelação de Deus, se nós formos pessoas imaturas. Está bem claro? Então, a primeira característica de uma pessoa imatura, que no caso, quantas vezes eu fui imatura e quantas vezes vocês foram, ou estão sendo, nós estamos sendo, os imaturos bebem leite. E eles nunca comem comida sólida. Só vai tomar leitinho, viver básico, uma vida superficial. E quando o homem vive uma vida superficial em Deus, ele não tem intimidade, não tem profundidade e ele não acessa o coração de Deus. Então não adianta o imaturo falar que conhece a Deus porque não conhece. Não adianta o imaturo falar que sabe tudo da Bíblia e ele não tem acesso a Deus porque ele não tem acesso ao coração de Deus. Ele não está no nível mais profundo em Deus. E isso não está ligado a conhecimento teórico, mas está ligado a comportamentos maduros, comportamentos diante de Deus, que Deus se agrada, aprova. Amém? Glória a Deus. Segunda característica. Hoje a mensagem vai ser bem simples e objetiva, mas vai ser eficaz. Amém? Glória a Deus. Os imaturos tomam decisões destruidoras. Misericórdia. Ou seja, pessoas que não têm um nível de maturidade, ela sempre vai tomar decisões destruidoras. Ela vai destruir o próximo e ela vai se autodestruir. E quem que vai revelar isso? O tempo. O tempo vai revelar que as nossas atitudes infantis vai gerar consequência. Então, muito cuidado, irmãos, porque Deus está falando que gera consequência. Não crescer em Deus, não ser maduro em Deus, gera consequência. E nós vamos ter que acatar essa consequência, se a gente não mudar. E qual é a consequência? Vamos lá. Leia 1 Coríntios 14, 20. NA agora. Irmãos, 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, ó Paulo falando, não sejam meninos no modo de pensar, no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Aí ele está falando assim, para a gente ser puro, porque criança é puro de coração. Contra a maldade, a malícia, sim, você seja que nem uma criança. Mas quanto ao entendimento, ou a maneira de que você pensa, seja pessoas maduras. Uau! Simples e objetivo. Como que Paulo tinha uma revelação de Deus e traz tanta clareza. Irmãos, nós temos que tomar, quando a gente tem o entendimento, o discernimento das coisas, quando a gente vai em um modo de pensar, agir, tem que ter posturas, sim, coerentes. Em relação mas acontece que as pessoas têm mais malícia do que o entendimento maduro. A gente é tendencioso, irmãos. Nós somos pessoas que nós temos raiz adâmica. A gente tem malícia em tudo. Em tudo que a gente pensa, a gente faz, a gente é malicioso. Nós temos que policiar, porque malícia não agrada a Deus. E nós estamos falando de que decisões imaturas levam à destruição.
E agora, a Bíblia vai nos relatar grandes histórias, grandes personagens, grandes homens de Deus, que tomaram decisões que causaram destruição. Misericórdia. Vamos ler. A Bíblia, vemos casos de rebeldia em massa. Números 16, 2, NA, fala: e se levantaram diante de Moisés, quem? Os sacerdotes, com 250 homens dos filhos de Israel, chefes de congregação, eleitos por ela, homens de renome. Até aí. Depois a gente vai continuar. Levantou contra Moisés sacerdotes, chefes, pessoas de renome, pessoas importantes contra o servo. E se ajuntaram com 3. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram: basta, toda a congregação aqui é santa. Cada um deles aqui é santo, mas o Senhor está no meio deles. Por que, então, vocês exaltam sobre a congregação do Senhor? Vamos entender essa passagem. Olha no 13, pula no 13. Será que é pouca coisa o fato de você nos ter tirado de uma terra que mana leite e mel para nos fazer morrer nesse deserto? Eles colocou Moisés na parede, esse povo. E agora você quer também se fazer de príncipe sobre nós? Irmãos, misericórdia, sacerdotes, líderes daquele povo que estava no deserto, eles se rebelaram contra Moisés. Ele falou assim: você acha que só você é um homem de Deus? Misericórdia. Você quer fazer príncipe sobre nós? E olha o que aconteceu, irmãos. Números 16, 28. Então Moisés disse: nisto vocês saberão que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras, que não procedem de mim mesmo. Continuando, e estes homens morreram como todas as pessoas, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todas as pessoas. Então o Senhor não me enviou. 30. Mas o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo que eles têm. E se eles descem vivos ao mundo dos mortos, então vocês saberão que esses homens desprezaram ao Senhor. Está um pouco difícil de compreender, só que Moisés lança um desafio. Se o Senhor não for comigo, todo mundo vai morrer. A terra vai se abrir e todo mundo vai morrer, mais ou menos assim. Olha 31, irmãos. E aconteceu que, assim que Moisés acabou de dizer todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu. Misericórdia. Abriu a sua boca e os engoliu com famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os seus bens. Eles e tudo que lhe pertencia desceram vivo ao mundo dos mortos, e a terra os cobriu, e desapareceram no meio da congregação. Misericórdia. Olha que palavra pesada, irmãos. Corá, Datã e Abirão, resumindo essa passagem, eles eram sacerdotes. E por causa da sua infantilidade, tomaram uma decisão destruidora. Foi enfrentar um ungido de Deus, foi enfrentar uma autoridade constituída por Deus. E quer mais uma coisa, irmãos? Eles influenciaram todo aquele povo, 200 e pouco, a família. E aquele comportamento só denunciou o quanto ele era infantil e quanto ele não estava perto dos planos de Deus e do coração e do propósito de Deus. A infantilidade faz com que a gente saia do foco, saia do direcionamento e questione quem está na direção. Acontece que, para resumir essa história, eles falaram: espera aí, só você é homem de Deus?
Eles afrontaram Moisés. Só você quer guiar a gente, o povo? Deus é conosco também. Olha aí, irmãos. Até parece que é top essa fala, né? Imaturos, eles não entendiam o propósito de Moisés, o propósito de Deus libertar eles para usufruir de uma terra prometida. E sabe o que aconteceu depois daquela discussão? Eles apresentou diante de Deus incensários para subir a fumaça, todo aquele povo, achando que, tipo assim, se a fumaça subir e Deus mandar fogo, Deus é com a gente. E Moisés e Arão fez o mesmo. Sabe o que aconteceu, irmãos? Deus não mandou fogo para eles. E o incensário, a adoração deles não subiu. Mas de Moisés e Arão, sim. Porque Deus não aceita fogo estranho. E Deus não aceita e tolera ofertas de pessoas imaturas. É muito sério isso. Loucos se levantaram contra o ungido do Senhor. Irmãos, e depois Moisés falou, depois que o fogo não subiu, eu vou apresentar vocês diante de Deus, e Deus vai fazer a vontade dele. E Deus fez, e Moisés se distanciou daquele povo, porque Deus falou, fica um pouco distante. E a terra abriu, se fendeu, e todos, irmãos, todos aqueles sacerdotes, toda a família, todas as crianças, todos os bens, todos os animais, todos foram engolidos e mortos, vivos. Foram jogados vivos e foram mortos. Misericórdia. Sabe que nós podemos aprender que as decisões infantis levam à destruição. E a rebeldia é a maior característica e personalidade de uma pessoa infantil. Irmãos, vários comportamentos denunciam que uma pessoa é imatura. Vários, poderiam citar vários. Só que a rebeldia é uma das maiores características que eu e você pode ter e que denuncia que nós precisamos nos amadurecer. E sabe o que o rebelde faz? O rebelde não reconhece a autoridade. O rebelde não reconhece uma autoridade do bispo, do pastor, as autoridades da sociedade, uma autoridade no serviço, ou reconhece no serviço é porque está recebendo e porque precisa daquele salário, concorda? Um rebelde só submete ao chefe porque ele precisa do emprego, mas quando se fala de igreja, que é voluntário, você vem se você quer, ou quando se trata de uma sociedade, você pode fazer o que você quiser se você se revoltar. Ninguém vai pegar uma faca e falar, não, você não pode ir contra um ungido, um escolhido. Amém? E o rebelde, ele sempre vai incentivar outras pessoas a terem o mesmo pensamento. E ele vai levar as outras pessoas para o buraco. Quantos de nós vimos e quantos de nós, por algum momento, a gente contribuiu para matar a fé do nosso irmão? Ou quantos de nós conhecemos pessoas, por sua rebeldia, que arrastou multidões, e ele abriu um buraco, e as pessoas que estavam com ele também abriu um buraco? Mulheres, homens. Muito cuidado, irmãos. Vocês estão me entendendo? O Senhor não se agrada de pessoas infantis. Em Romanos 13:1, vai falar, a Bíblia diz, irmãos, que Deus que constitui as autoridades. A Bíblia vai falar que Deus que escolhe, constitui e nomeia as autoridades. E nós temos que reconhecer e sermos humildes em reconhecer o poder das autoridades. 13:1 vai falar que todos sejam sujeitos às autoridades superiores, ou seja, qualquer autoridade acima de você, acima de mim. Eu no meu serviço, sou uma líder, mas eu tenho liderados, mas eu tenho um líder acima de mim. Eu tenho um supervisor imediato que eu tenho que reportar e dar satisfação. E quando você tem uma autoridade sobre a sua vida, você tem que dar satisfação. E a autoridade maior quem que é? Jesus Cristo.
nós temos que dar uma resposta para Ele sim. Nós temos que dar uma satisfação para Ele sim. Ele espera que nós damos uma resposta àquilo que Ele está fazendo, àquilo que Ele está nos revelando. Nós temos um compromisso, sim, de prestar conta com Deus. Por isso que é importante a oração, porque na oração você fala. Amém? Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Quer colocar na NVI? Olha o que fala, irmãos. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. Não pode, irmão, se rebelar contra a autoridade. E aqueles que assim procedem, trazem condenação consigo mesmo. Então, se encaixa perfeito essa história da Bíblia em decisões que levam à destruição. Terceiro, a imaturidade rouba o plano de Deus nas nossas vidas. Ah, Denise, mas eu não me sinto destruída. Eu me sinto que eu estou cada dia mais crescendo em Deus. Glória a Deus. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Eu creio, em nome do Senhor Jesus, que eu e você estamos crescendo em Deus. E nós estamos descobrindo coisas muito lindas em Deus. Mas aquele que está de pé, cuidado para que um dia não caia, porque Deus está avisando. E eu falo assim, Senhor, misericórdia, porque às vezes eu acho que eu estou de pé, e daqui a pouco eu levo uma rasteira. Misericórdia. Irmãos, a maturidade rouba o plano de Deus em nossas vidas. Pensa comigo, é muito forte. Quando ainda éramos informes, quando ainda nós não existíamos nesse mundo, o Senhor nos formou, o Senhor nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, e Ele contou todos os nossos dias. Ou seja, o Senhor já determinou a quantidade de anos que você vai viver aqui na terra. Ele contou, Ele determinou todos os dias da sua vida, amém? Então, se Ele escolheu desde o ventre, se Ele nos conhecia como a gente era uniforme, é sinal que Deus tem uma grande obra na minha vida e na sua vida. Se somos filhos, nós temos uma grande obra, Deus tem uma grande obra, Deus tem um grande plano na minha e na sua vida. E Deus tem algo muito grande para fazer em nós, está fazendo em nós e para nos entregar. Você crê assim? Eu creio, em nome do Senhor Jesus. Mas o Senhor, Ele não trabalha inconsequentemente, diferente de nós. Nada é coincidência. Ele não é um inconsequente. Ele faz as coisas planejadas, programadas. Ele projeta, Ele não erra. Ele é o arquiteto desse mundo. Amém? Mas, e Ele quer, o que Ele quer que a gente seja? Pessoas posicionadas. Pessoas preparadas. O pastor sempre fala, melhor do que receber a bênção é estar preparada para a bênção. Você se considera uma pessoa preparada para receber uma bênção? Você se considera uma pessoa preparada para receber as bênçãos do Senhor? Então, Senhor, em nome do Senhor Jesus, toda distração caia por terra. Esteja preparado, irmãos. Que nós possamos estar preparados, posicionados para o que o Deus quer fazer. E se Deus é perfeito, por que muitos planos dão errado? Porque muitas das vezes os planos de Deus são roubados na nossa vida. Uma das características maiores é porque nós temos comportamentos infantis. A Bíblia vai falar de Saul. Irmãos, cuidado. Tem muita gente sendo roubada. Tem muita gente sendo roubada. Tem muita gente que está sendo furtado os planos de Deus. Saul foi um rei escolhido por Deus, não foi por homens. Deus colocou ele no reinado. E olha o que aconteceu com Saul. Vamos ler 1 Crônicas 10:4.
Vamos ler 1 Crônicas 10:4, amém? Vocês estão entendendo? Vocês estão felizes com o Senhor? Glórias a Deus, eu estou feliz. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venham esses incircuncisos e zombem de mim. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e lançou sobre ela. Misericórdia, irmãos. Saul cometeu um suicídio. Saul se matou. Ele preferiu se matar do que lidar com a vergonha das suas más decisões. Falou, me mata, porque eu não consigo suportar esses incircuncisos zombando de mim. Gente, que imaturidade é essa? Saul é um personagem bíblico, um personagem claro da Bíblia, mais imaturo que pode ter na Bíblia. Ele preferiu morrer do que lidar com todas as suas vergonhas, por decisões erradas, por não obedecer a Deus. Mas antes de acontecer isso com Saul, eu pergunto, Deus queria o suicídio de Saul? Sim ou não? Era o plano de Deus que aquele homem escolhido por Deus se suicidasse? Irmãos, eu quero crer que não. Eu creio que não. Mas a imaturidade de Saul levou ele a desprezar a vontade de Deus. Levou ele a rejeitar o profeta. Levou ele não ser submisso ao profeta e ele ser possuído por inveja. Você quer descobrir se uma pessoa é infantil, ela é invejosa. Pessoas invejosas, pode ter certeza, é mal resolvida e é pessoas que precisam ainda aprender muito em Deus. E ainda na hora da derrota, ele, tira a vida. Irmãos, Saul é o exemplo claro que decisões imaturas podem roubar os planos de Deus. Que em nome do Senhor Jesus, o inimigo não rouba os planos que Deus tem para a sua vida e para a minha vida, amém? Porque, irmãos, a gente está falando de imaturidade, mas presta bem atenção, irmãos. Toda ação imatura, ela tem por trás uma influência maligna. Não é possível que isso provém de um humano. Toda infantilidade nossa, pode ter certeza que a ação maligna é o inimigo se aproveitando da nossa fraqueza ou de algo que a gente precisa melhorar para fazer um reboliço, um regaço na nossa vida. Então, guarde seu coração, que possamos abandonar toda a infantilidade espiritual, parar de viver superficialmente, irmãos. Busque a Deus profundamente, sejamos submissos, que a gente possa entender os planos de Deus. Porque só assim a gente vai estar preparado para coisas superiores. Amém? Deus nos chamou para sermos maduros em nossa vida espiritual. Deus quer que sejamos adultos na fé. Não queremos viver de leite. Temos que ter atitudes maduras. E só assim o Espírito Santo terá alimento sólido para que a gente tenha experiências profundas em Deus. Mas aí, tá, Denise, ok? Você falou de maturidade, mas como adquirir essa maturidade? Qual que é o primeiro passo de termos essa postura diante de Deus e que agrada tanto a Deus? O que você acha que é a primeira coisa que a gente tem que ter para desenvolver a maturidade? Como ela pode ser alcançada? 1 Coríntios, como a gente leu, 1 Coríntios 14:10. Irmãos, não sejam meninos no entendimento, quanto à maldade sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Para alcançar maturidade espiritual, uma coisa precisa acontecer, irmãos, uma transformação de mente. O que o pastor Rony pregou?
que não adianta orar, não adianta ler a Bíblia, não adianta jejuar, se nós não tivermos uma mente transformada. Então não adianta falar de todos os malefícios, de todas as consequências de pessoas infantis, se a gente não tiver uma postura e mudar a nossa mente. O primeiro passo é transformar a nossa mentalidade, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Tem que ser coerente com aquilo que Deus espera. Vamos se colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Eu queria chamar um ministério de louvor. Em Romanos 12, 2, vai dizer assim, um dos versículos que a gente mais conhece: não se amodem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Para que a gente tem que renovar a nossa mente? Para que sejam capazes, eu e você, de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Alcançar maturidade é atingir uma transformação, uma renovação da mente, do modo de você pensar e do modo de você agir. Aí sim nós teremos comportamentos maduros. E como é gostoso ficar perto de pessoas maduras. Como é gostoso ter amizades maduras. Porque amizades maduras são amizades sólidas. Como é gostoso ter um marido maduro. Como é gostoso um marido ter uma mulher madura. É verdade ou não é? Como é gostoso ter um casamento, um relacionamento, uma família, onde tem pessoas que sabem conversar, que sabem falar, que sabem ouvir, que sabem respeitar. Tudo flui, meus irmãos. É muito bom ter uma igreja madura, porque problema sempre vai ser, diferença sempre vai ter, incompatibilidade sempre vai ter. Vocês não são obrigados a concordar com tudo que o pastor fala, e eu não sou obrigada a concordar com tudo que acontece na igreja. Mas o Senhor espera que sejamos uma igreja madura, para que a gente tenha e conviva uma comunidade de fé saudável, sólida e coerente com a palavra. Não vai existir avivamento se nós não tivermos ações, comportamentos e pensamentos maduros. Não espera que a minha vida e a sua vida seja transformada se nós não tivermos posições que agradam a Deus. Amém? Trocar a mentalidade carnal para a mentalidade de Deus. A maturidade é um processo. Invista nesse processo. Amém? Glória ao Senhor. E eu queria finalizar dizendo que quando a gente transforma a nossa mente, quando a gente vive em Romanos 12, quando a gente tem uma mente renovada, e eu falei que essa renovação de mente traz uma postura madura, e posturas maduras criam ambientes saudáveis. Leve essa palavra para você, irmãos. Pessoas maduras sempre têm relacionamentos saudáveis. Em casa, na família, no casamento, no serviço e na igreja. Pessoas imaturas é muito difícil conviver. Então, a gente vai ter um relacionamento saudável a partir de hoje. E que Deus nos capacita. Porque ser maduro não é ser perfeito. Ser maduro não é saber de tudo. É permitir que Deus nos molde. É que a vontade de Deus, a vontade de Deus tem que ser a minha. Deus, permita que eu seja moldado por você. Os valores seus, vai ter que ser os meus valores. A sua sabedoria, eu quero a sua sabedoria. Porque a sabedoria gera maturidade também. O comportamento de Cristo tem que ser inspiração para nós, porque Cristo foi uma pessoa mais madura que nós conhecemos. Olha o posicionamento, a atitude de Cristo. Quando ele era para ser firme, ele era firme. Ele exortava os hipócritas. Mas quando ele era para ser doce, caridoso, piedoso, ele era piedoso, ele era caridoso. Tem que ser inspiração para nós, meus irmãos. E eu quero finalizar com uma frase que eu coloquei aqui no meu WhatsApp. É na maturidade que a gente vive o melhor de Deus.
Amém? É na maturidade que a gente vive o melhor de Deus. Eu estava falando com uma amiga minha semana passada, eu falei assim, olha, hoje, em 2022, em outubro, em tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, e tudo aquilo que Ele vem transformando na minha vida, se tem uma coisa que eu admiro numa pessoa, é a maturidade. Se tem uma virtude que eu falo assim, esse é um homem de Deus, e essa é uma mulher de Deus, é ela ser madura. Hoje, Denise, o que você valoriza numa amizade, numa mulher? A maturidade. O que eu quero de Deus? Que Ele me molde, que Ele me ensina, que Ele me dá humildade para reconhecer que eu ainda tenho que aprender, que eu ainda tenho que desenvolver e que eu ainda tenho que crescer em Deus para ser madura.